Olá, internauta! Estamos no palco da final do Mundial de Clubes. Nesse domingo, a partir das 8h30 da manhã, horário de Brasília, Corinthians e Chelsea da Inglaterra disputam para ver quem sai daqui com a condição de campeão mundial. Ao meu lado, Gustavo Zupac, Leandro Canônico, a gente vai fazer um resumo do que foi esse sábado aqui em Yokohama. O técnico Tite deu uma entrevista coletiva e definiu a equipe, né? O Jorge Henrique entra no time no lugar do Douglas e ele espera que com isso o Corinthians tenha uma posição um pouco mais defensiva, apesar de estar jogando com um atacante no lugar de um meia. Zupac, muda muito esse Corinthians em relação ao time da semifinal contra o Al-Ahly? Muda muito, a pegada é completamente outra. O Jorge Henrique é um atacante que tem como característica principal poder de marcação, é um cara que tem 3 gols na temporada. Em condições normais, eu não aprovaria a troca de Douglas por Jorge. Mas com essa proposta de marcar o Chelsea no seu campo desde o começo, para tentar surpreender no início do jogo, eu acho que é a melhor opção, eu acho que o Tite acerta. A gente acompanha a explicação do Tite por que colocou o Jorge Henrique no lugar do Douglas. E aí a opção agora é de ter um jogador que faça essa transição maior, mas são duas formas que mudam a característica do atleta, mas que usualmente nós utilizamos. Não é fórmula mágica, não é o cara estar estalando o dedo e achar que está aqui e vai fazer alguma coisa fora do padrão normal que a equipe tem. Até porque eu acredito que a confiança ela se dá repetindo e o atleta entra para dentro do campo sabendo que aquilo que tem que fazer, sabendo as características, tendo entrosamento e preparando bem para o jogo. Além de explicar por que colocou o Jorge Henrique, o técnico Tite também explicou o motivo de ter tirado o Douglas e como ele comunicou o Douglas dessa saída do time. O Leandro acompanhou a entrevista coletiva do Tite, o Danilo também concedeu a entrevista coletiva. Como estava o ambiente, como o Tite explicou essa saída do Douglas? O Tite estava muito bem humorado na coletiva, ele estava muito feliz assim, tranquilo com a decisão que ele tomou. Disse ele que o Douglas foi o primeiro a saber, disse que ele chamou o Douglas para uma entrevista, para uma conversa particular e comunicou ao Douglas que ele não iria jogar. A primeira pessoa que soube, após a minha definição, foi o Douglas. E eu chamei de forma particular e coloquei, digo, Douglas, a ti a primeira informação, a opção é para um jogador de velocidade, que entendo que essa é a melhor opção para o momento. Agora, sob forma de respeito, quero comunicar a ti por primeiro e dizer de que te prepara, porque se tiver que entrar para dentro do jogo ou reconsiderar uma situação, porque lá dentro do jogo ela não se apresentar melhor, eu vou estar te colocando para jogar. Ele olhou para mim e disse, professor, eu estou sentido. Claro que sim, porque eu gostaria de jogar. Mas entendo e tu pode contar comigo para a hora que tu quiser. O time fez um treino de 1 hora aqui no estádio de Yokohama, fez aquele reconhecimento de gramado, a imprensa pôde acompanhar só aqueles 15 minutos que a FIFA permite, e depois os jogadores saíram pela zona mista. E o Jorge Henrique foi o que mais falou, praticamente todos os jornalistas queriam falar com o Jorge Henrique. Zupac era o mais sorridente daquela zona mista, não era não? O que te chamou mais atenção no Jorge Henrique? Ele é um jogador de decisão, por mais que já tenha entrado, saído do time, ele é um jogador que na hora H ali, ele aparece, né? E ele mesmo falou, né, que ele é o cara que faz o que o técnico gosta, o que o técnico pede, por isso ele aparece em momentos decisivos. E é engraçado que depois da Libertadores ele teve muita dificuldade, passou muito tempo machucado, segundo semestre quase não jogou, e agora, menos de 24 horas, o jogo mais importante, talvez, da história desses jogadores, ele recebe a chance. Acho que ele pode ajudar muito, sobretudo na marcação dos meias do Chelsea, do Hazard e do Mata, que jogam mais abertos. Se ele cumprir esse papel, ele está bem. Ofensivamente, ele tem pouca obrigação. E a gente vai ouvir o que o Jorge Henrique falou na zona mista. Eu fico feliz pela oportunidade, mas o grupo está todo alegre, todo leve pela final que está, pela grandeza que é jogar contra o Chelsea. Vou ajudar o Alessandro na marcação e com a bola sair para o jogo. Encostar no Guerreiro, no Sheik, no Danilo, para tentar fazer os gols. Então o Tite pediu bastante posicionamento, com bola e sem bola. E além do Jorge Henrique, outros jogadores também falaram na zona mista, alguns mostrando assim um otimismo, alguns mostrando um pouco de ansiedade, outros com uma calma assim, até inesperada para uma véspera de decisão mundial. Acompanha aí. A noite eu tenho certeza que vai ser tranquila, não só para mim como para todos, mas depois que acordar a expectativa vai ser muito grande para chegar logo 7h30. Lógico que fico um pouco ansioso pro jogo, mas eu não... Normalmente fico muito tranquilo, acho que também quando a gente foi para o final da Libertadores, existe uma pressão muito grande também, consegui descansar bem e estar preparado no dia seguinte para o jogo. Os 11 têm que estar muito conscientes das funções defensivas para que a gente consiga barrá-los e no contra-ataque ou numa jogada de velocidade tentar fazer o gol. Por isso para nós é importante que o grupo, todos trabalhem, marquem bem, com muita humildade e a gente que tem que ganhar o jogo amanhã. Claro que todos queriam
todas as equipes, como todos os torcedores queriam estar aqui no nosso lugar. Hoje a gente teve esse privilégio e para a gente escrever um nome melhor na história do Corinthians e impor nosso respeito, a gente vai ter que ganhar amanhã. A motivação é outra, né? Você ter os torcedores apoiando ali do começo ao fim. Eu acho que eles vão incentivar e a gente vai fazer a nossa parte ali dentro e eles vão fazer com certeza, vem fazendo faz muito tempo, sempre fez a parte deles ali fora. Pô, eu recebi, assim, só para definir, resumir, eu recebi propostas absurdas aí e fiquei. Eu não fiquei só pelo Corinthians, né, sem hipocrisia, mas eu tenho um carinho muito especial pelo clube, pela torcida, que é maravilhosa, o que o torcedor faz não existe. Leandro, palpite para amanhã? Chelsea ou Corinthians? Mais para um, mais para outro? Dá para arriscar um palpite? É difícil arriscar um palpite, eu acho que é um jogo bastante equilibrado. Eu até acho que o Chelsea leva um pouco de vantagem técnica em relação ao Corinthians. Mas a maneira como vai estar esse estádio aqui, com milhares de corintianos e poucos ingleses, e com a torcida japonesa do Chelsea sendo bem caladinha, eu acho que isso vai fazer o Corinthians igualar tecnicamente. E é um jogo bastante equilibrado, mas eu arrisco um palpite aí 1-0 Corinthians. Como é que a torcida do Japão se porta nos jogos? Como é que eles comemoram? Como é que eles vibram? É bem curioso. Eles ficam, quando tem lance de perigo, eles ficam, ó. Aí eles batem palma no replay. Não é um negócio muito efusivo, assim, é bastante curioso. Tanto que no jogo do Chelsea com o Monterrey, a gente conseguiu ouvir o Peter Cech dando instrução para a zaga, né? Era um silêncio, tanto que 150, 200 corintianos aí fizeram uma festa maior que a torcida do Chelsea. Talvez tenha mais até torcedor, entre aspas, simpatizantes do Chelsea, já que vieram poucos ingleses para cá, mas o japonês ele é muito identificado com o futebol da Inglaterra, mas tem muito corintiano. E a torcida do Corinthians faz muito barulho, transformou praticamente o estádio de Toyota num Pacaembu. E amanhã vai estar esse estádio aqui lotado, dividido. Eu acho que vai ter mais barulho dos corintianos. Zupac trabalha em rádio, acompanha o jogo ali de dentro do gramado, todos os campeonatos que cobrem no Brasil. Que diferença isso faz? O jogador se sente um pouco mais em casa? Isso chega a entrar em campo, essa vontade que a torcida tem de ajudar? Entra em campo sim, se o cara não tiver um preparo, né? E o próprio Ivanovic na coletiva do Chelsea deu um exemplo muito bom, que eles foram campeões da Champions League jogando em Munique contra o Bayern de Munique, com um estádio muito mais lotado, com uma pressão certamente maior do que eles vão enfrentar aqui em Yokohama. Então eu acho muito improvável que o time do Chelsea sinta essa pressão, vão se impressionar, vai ter barulho, talvez inflame os corintianos, mas acho pouco provável que incomode os ingleses a ponto de perder o título. Então é isso, obrigado Zupac, obrigado Leandro. Amanhã você acompanha a partir das 8h30 da manhã o jogo, Corinthians e Chelsea, e um pouquinho antes, 7h30 da manhã, já ao vivo no Globoesporte.com, todo o pré-jogo com entradas ao vivo, mostrando torcida, nossos comentaristas, e às 8h30 da manhã, enfim, a bola rola para Corinthians e Chelsea, para ver quem sai daqui na condição de campeão mundial. A gente se despede por aqui, com aquele arigatô de sempre.